Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Todas as quartas-feiras desse mês, como nós estamos numa série sobre família, nós decidimos fazer algo diferente, né? Um momento de perguntas e respostas com nossos pastores presidentes. E eu queria chamar eles aqui agora com toda alegria, com toda força. Pastor Felipe e pastora Renê, estejam junto com a gente aqui. Aleluia! Amém! Pastor, a gente está cheio de perguntas aqui. A gente falou muito sobre legado na semana passada. Sim. Falamos sobre criação de filhos, mas Sim. no que a gente iria deixar para o futuro. E vamos dar uma focada aqui hoje. Tá afundando sobre... mais hoje ainda, pastor? Todo sofá tá te talk show abraçando você aí. fala que tá Esse afundando sofá, mais. Né? hein? E nós vamos focar um pouco mais hoje realmente em criação de filhos, em detalhes da criação de filhos. E se você está aí, aqui assistindo, né, presencialmente hoje, nós vamos abrir no meio desse talk show e no final do talk show para perguntas da plateia. Então, se você tem uma pergunta, já vai preparando aí, que vai ter um momento para você poder fazer a sua pergunta. Amém? Pastor, como é que estão as coisas? Tá muito bem, graças a Deus. Eu soube aí que alguns filhos do senhor vão estar vindo aí para fazer uma visita, não? Pois é, agora em julho, né, junho, nós estamos recebendo o Ethan. Yes, o Ethan está vindo. Ele vai estar passando aqui um mês e um pouquinho. Vai estar fazendo vai passar férias aqui, mas junto com as férias ele vai estar fazendo um aprendizado junto com mais 5 outros americanos. Vão passar um mês aqui, vão estar conhecendo um pouco a nossa igreja, trabalhando aqui em CG, vão estar trabalhando em outros campos nossos. Então, um pouquinho com a gravação de música, com a nossa equipe de louvor. Então, vai ser muito bom. Legal. Já queria pegar um gancho que falou dos filhos que está vindo. Seus filhos estão lá, mas eles servem na igreja, eles trabalham, ministram, né? Foram criados realmente voltados ali para servir na igreja. Na realidade, os meus 4 filhos, eu creio que 3 deles vão estar voltando permanentemente para o Brasil para estar trabalhando aqui no ministério. Bom, isso aí. Ethan está voltando agora para fazer um mês de treinamento. O Micah está voltando permanentemente em agosto para estar trabalhando aqui. Júlia e Luiz, que são casados, vão estar voltando talvez no ano que vem. E aí o Ethan, depois que ele terminar a faculdade dele, vai estar, eu creio que voltando também lá na frente, talvez ser um pastor de campus ou outra coisa. Legal. Legal, pastor, assim, esses 3 que o senhor está falando têm uma tendência a seguir uma vida ministerial ou não? Sim, esses 3 têm uma tendência ministerial. Eu criei meus filhos para que eles pudessem atingir 100% do chamado de Deus na vida deles. Então, eu creio que todo mundo tem um chamado de Deus, mas nem todo chamado de Deus acaba sendo ministerial no sentido de serviço, mas nem sempre é ministerial no sentido tempo integral dentro do ministério ou dentro da igreja. Mas eu creio que esses 3 têm um chamado que nem o meu, que nem o da Renê, que nem o seu, Wilker, de estarmos tempo integral trabalhando na obra de Deus. Esses 3 têm. E a minha filha Caroline, ela tem um chamado ministerial, que nem todo mundo tem, mas provavelmente um chamado também, o sustento dela provavelmente vai vir da área secular. Legal. Pastora Renê, queria falar algo? Botou assim o microfone. Não, meu pensamento está voando, mas muita coisa, mas é interessante, a gente criou nossos filhos para tentando dar todos para eles. Várias coisas, mas quando a gente mandou eles fora, jogaram eles fora do ninho, sabe? E como flechas, a gente sempre fala sobre flechas, e nunca
ou não sabemos que eles iriam voltar para nosso ministério. E eu fico, tipo, com a boca aberta, tipo, uau! Que privilégio para eles voltarem e trabalhar com Elan. E isso não foi tipo, vocês vão voltar para o ministério. Isso nunca, vocês sabem. Não partiu da gente. Na realidade, a gente não pensava que isso ia acontecer. A gente lançou eles dizendo assim, vai ser tudo que Deus chamou você para ser. E se for ministerial, que seja ministerial, sem nenhuma pressão para eles voltarem. Então essa veio deles. E fez com propósito para nunca dar pressão. Você vai ser pastor, você vai ser. Então, porque eu não gosto disso, porque eles sentem. Eu acho que o chamado preciso vem de Deus e não dos pais. Então, pode encorajar, lógico. Mas isso preciso vem de Deus. Então, eu não quis colocar uma coisa tão artificial. Por outro lado, a gente não falou assim, pelo amor de Deus, não seja pastor, né? Então, pastor não. Qualquer coisa, menos pastor. Eu acho que, eu vou dizer isso também, interessante que Caroline, nós pensamos que ela vai ficar lá, mas... E só para dizer, eu acho que ela tem mais hábito de ler a Bíblia mais fiel. E se a gente tem perguntas, os outros 3 têm perguntas, eles perguntam a Caroline. Uau, legal. Caroline, qual é aquele versículo sobre isso? Aí ela, Daniel 3:6. E ela já sabe, tipo assim. Então, interessante porque, bom, eu acho muito interessante. Porque ela é mais fiel, lendo a palavra muito bem. Todos são fiéis lendo a palavra. Vamos deixar claro aqui. Deixa eu perguntar aqui então para vocês, né? Vocês falaram dos filhos já criados, voltados para o ministério. E surge uma pergunta assim, caso meu filho queira escolher uma outra religião, como eu posso exortar ele? Na realidade, nossos filhos, dependendo da idade deles, eles vão tomar as escolhas deles. Mas nós podemos deixar bem claro o que seria o nosso desejo, né? Então, o que é a crença deles afeta o destino eterno deles. Isso é o que nós cremos como cristãos, né? Nós somos salvos por causa do que nós cremos, não por causa do que nós fazemos. Então, o que eles vão crer é muito, muito importante. É mais importante do que com quem eles casam, é mais importante do que a carreira, mais importante do que eles estudam, mais importante do que qualquer coisa. E na realidade não tem nada mais importante para a vida deles, aqui na terra e na eternidade, do que eles creem. Porém, mesmo assim, você não pode forçar alguém a crer algo, ou não tem como forçar. Mas eu acho que você é uma obrigação de um pai entender que ele tem que orar, ele tem que estar posicionado espiritualmente para vencer essa batalha. E se nós somos mordomos dos nossos filhos enquanto eles estão na nossa responsabilidade, essa área espiritual talvez seja a área mais importante que nós temos. Então, se ele escolher uma outra religião, se fosse um dos meus filhos, eu falaria, ok, mas a minha meta, enquanto eu estou vivo, é de te amar, eu te respeito, mas a minha meta é que você vai mudar, e isso vai mudar na sua vida, porque eu sei que você está enganado sobre isso. Então, sempre ter uma cobertura espiritual, oração, aconselhando. Acho que o legal assim, é o pai ter essa mente desde quando o filho ainda é um bebê, né? Declarar sobre o filho,
ensinar a criança o caminho qual ela deve andar. Isso é bíblico? Eu acho, a gente cobriu um pouquinho sobre isso no domingo, sobre as idades. Eu acho que é importante, desde que pequeno também, talvez falar um pouquinho sobre, quando eles são pequenos, falar sobre as outras religiões e as coisas que, porque eles não são certos quando eles são pequenos, e não sei, e expandiu inteligências deles quando eles são pequenos, e não espera até eles ficaram muito velhos para expandir, sabe, não sei, mas não deixam eles ignorantes, até eles ficaram fora da casa e eu quero fazer tudo isso, então ensina eles em casa o que é certo, mas não ignorantes. Da minha perspectiva, eu acho que é difícil alguém que acreditava em Jesus parar de acreditar em Jesus. Eu posso entender alguém se desviar, eu posso alguém falar assim, eu não quero mais, mas mudar de religião, de alguém que realmente conhecia Jesus, eu acho é difícil eu entender esse jeito de pensar. Eu posso entender a pessoa que desviou, falar assim, eu não quero mais isso, eu fiquei ofendido, isso a gente vê muito. Mas alguém falar assim, eu estava apaixonado por Jesus, agora eu quero ser hindu, eu tenho dificuldade a pessoa não tinha um relacionamento com Jesus, né? Isso, eu falei, eu acho que há 2 semanas em algum talk show que a gente fez sobre isso, né? Sobre a minha geração sofrer muito como ensinar Jesus por osmose. Deus é bom, você tem que acreditar que Deus é bom, você tem que fazer isso porque isso é o certo, né? E eu acho que é interessante também os pais poderem proporcionar um momento em que a criança, né, o caminho é esse, busca isso que você vai ter intimidade, né? Ele vai ter a vivência, né? Ele vai ver que Jesus não é só um livro que a gente lê e que é chato de ler, né? Ele vai ter uma experiência, né, durante a vida dele com isso. Exatamente. E aí depois, não vou largar, eu sei que eu vivi. Escolhe coisas para orar e ver Deus realmente responder naquela oração. Uau, Deus fez isso, Deus fez aquilo. É minha decisão também. E as crianças participaram naquilo, eles podem ver Deus realmente move atrás das coisas. Legal. Pastor, vamos para outra pergunta. Eu não sei se o senhor enfrentou muito isso, a pastora enfrentou muito isso com os filhos de vocês, mas assim, a pergunta é: o que fazer quando os filhos, por influência de amigos, querem começar a frequentar shows, baladas, né? Os amigos estão, não, vamos para lá, aquele lugar é legal, vai ser legal, a gente vai curtir, né? O que fazer se isso acontecer? A gente deu alguma liberdade para os nossos filhos nisso. Então, a gente a gente deu provavelmente mais liberdade do que muitos outros pais. Então a gente não era o tipo de pai, não, a gente dava, então nossos filhos provavelmente iam nossos filhos tinham bastante liberdade, mas ao mesmo tempo a gente dava essa liberdade porque nós confiávamos que nossos filhos sabiam lidar com essa liberdade, porque eles estavam acostumados com a liberdade. Então, desde pequeno, nós criamos eles com liberdade, então eles estavam acostumados com liberdade. Então, quando eles se encontravam, eles sabiam policiar alguns limites eles mesmos. Quer acrescentar alguma coisa? Não, e eles mesmos descobriram que eles não gostaram. Era nojento. Eles falaram, todo mundo é nojento, feio. Não é a minha praia. Sabe, eles não gostaram. E então, não, foi legal, ok, eu vi.
bom, não quero fazer de novo. Tipo, então, foi assim. Então, eles... Não era uma coisa que, não posso esperar que repetir, sabe? Então, vocês acham que um dos fatores, então, deles não ter ficado nesse outro lado do mundo seriam porque vocês deram essa liberdade para eles conhecerem, ou então, você acha que isso eu atrapalharia? reconheço que o que eu estou falando agora é algo perigoso, né? Então, cada pai conhece os seus filhos e cada pai conhece como ele criou os seus filhos. Você perguntou o que nós fizemos com nossos filhos. E nossos filhos foram criados com bastante liberdade. E nossos filhos, nós permitimos eles, quando eles queriam sair para um show ou um evento, é lógico que tinha a permissão para a idade deles irem, né? Então eles não iam para um negócio invadindo que não a idade deles não podia. Toda semana também, nada, sabe? E se eles quisessem ir, a gente permitia, mas também eles não era a praia deles, Agora é possível, se eu falasse assim, não, se eu tivesse essa cultura, talvez eu geraria uma cultura de um filho que, puxa, eu quero ver o que é isso, então eu vou fazer escondido. Eu não creio que a gente tinha essa cultura na nossa família. A gente tinha uma família muito aberta, muito transparente, e ainda temos. E eu falo isso com muito cuidado, até para o online, mas era assim na família em que eu cresci com os meus pais, e eu cresci numa família evangélica, e era assim na minha família, na nossa família, com os nossos filhos também. Bom, você entrou aí na parte, né, de disciplinar, de corrigir, da forma que você fez, e realmente entra aí nos dois âmbitos, né, porque é o seu relacionamento de criação com seus filhos e de outras pessoas. E aí teve uma pergunta que foi assim, como fazer com aquelas pessoas que se intrometem diretamente ali na criação de seus filhos? Como dar um basta nessas pessoas que querem, não, você precisa fazer desse jeito com seu filho, porque eu fiz assim com o meu. Como lidar com esse tipo de pessoa? E isso tem vários níveis disso. Tem o pessoal dentro da família, que isso acontece, que é difícil, e tem isso dentro da igreja, né? E tem isso dentro da comunidade, tem os vizinhos. Então, deixa eu falar sobre cada um, porque nossos filhos a gente sempre criou com muita liberdade, então nossos filhos, eles escalavam a parte externa das casas, e aonde o gato conseguia subir, meus filhos também conseguiam. Então eles andavam em cima das telhas, e aí os vizinhos ficavam um pouco perturbados com isso. Ligando para a gente. E olha, desde pequenininhos, no supermercado, nossos filhos ficavam sabe onde a criança senta? Os meus filhos ficavam em cima. No supermercado assim, não. No supermercado não. Sim, comigo sim. Comigo não. E aí as pessoas, seu filho vai cair. Aí eu falava assim, puxa, se ele cair, aí... né? Eu levo no hospital, aí fica bem. Então, era sempre assim, as pessoas olhavam para mim assim, então eu dava um fora dessas pessoas. Lógico, naquela época a nossa igreja não era tão grande, eu não era tão conhecido, e não era tanto um problema fazer isso. Mas talvez vocês não são tão conhecidos, possam fazer assim. Quando era dentro da família, é um pouco mais complicado, mas basicamente a responsabilidade da criação dos filhos é dos pais. E eu acho que os pais deveriam assumir isso e deixar bem claro que eles estão em controle disso, e eles dão liberdade onde eles querem, e eles puxam a rédea onde eles querem. E eu acho que não devem ceder muito às pressões de outras pessoas, se for no supermercado, ou dentro da igreja, ou vizinhos.
de forma geral. Agora, eu digo isso, porém, se o seu filho estiver fazendo bagunça dentro da igreja, talvez alguém te dê uma dica, tá? Só... Tá. Legal. Tem uma pergunta muito conectada com essa, mas eu já queria preparar a igreja, a gente vai abrir para perguntas para a igreja também, né? Mas tem uma pergunta muito conectada com essa que é assim, pastor. Me incomodo muito quando pessoas disciplinam meus filhos. Né? A gente falou sobre criação, pessoa intrometer. A criação é aquilo. Eu estou passando um pouquinho sobre isso, né? A minha esposa falando, não, nosso filho só vai comer doce com 2 anos de idade. E aí a mãe dela fala, vai vir aqui para casa, ele vai ficar bolho, eu vou dar bolho na boca dele. Né? E isso é a criação. Né? Mas quando disciplina, né? A pessoa falou, eu fico muito incomodado quando disciplinam meus filhos. Né? Quando meu filho está fazendo algo e alguém chega e fala, para, né? Ou puxa ele dali, eu estou errada ou eles estão errados? É uma excelente pergunta. Eu acho que é uma questão de grau e situação. De forma geral, quem deveria disciplinar a criança é a pessoa que está em autoridade na situação. Então, se a criança está perto do pai, é o pai. Se a criança está na escola, é a professora. Se a criança está num parque de diversões e tem um monitor ali, é a pessoa que está em autoridade ali. Eu não acho errado alguém, sem ser o pai, dar uma disciplina para a criança. Mas eu acho que não é conveniente uma pessoa alheia, alguém que não tem nada a ver ao assunto, entrar e tentar pensar que pode vir controlar a situação. Mas então, eu acho certo um pai ficar incomodado quando alguém qualquer vem e tenta corrigir a criança. Ao mesmo tempo, eu acho que um pai, quando um professor corrige o filho dentro da sala de aula e o pai se incomoda com isso, eu acho que o pai deveria apoiar o professor ou a autoridade que está corrigindo. O pai deveria entender que o seu filho vai ser melhor educado se o pai der respaldo à autoridade. O seu filho vai aprender algo melhor do que se seu filho conseguir manipular a situação e o pai sempre der razão a ele. Então, só assim o equilíbrio dos dois lados. Eu acho que se é uma situação de perigo, alguma coisa, lugares como a igreja, eu sempre penso piscina. O guardião de coisas piscina. Assim, se alguém corrige, não corre perto da, sabe, coisas assim que eu acho, em princípio, são leves, correções leves. Eu acho que uma pessoa não pode ser tão incomodada. Eu acho que essa é uma região de perigo para a criança, mas eu não gostei. Eu lembro quando eu sou estrangeira, né? Mas eu lembro quando meus filhos dormiram dentro do carrinho, tipo no shopping, e meus filhos dormiram com a cabeça assim, e as mulheres vêm, não, vai doer. E eles colocaram a cabeça e a criança acordou e falei, glória a Deus. E agora começar do zero, né? E então eu não gostei dessa. Então não toque meu filho, por favor. E então as coisas assim, mas realmente é irritante, mas eu acho que a gente precisa dar graça às vezes, mas as outras pessoas precisam tomar cuidado para não mexer com todas as outras crianças também. Muito bom, muito bom. E aí, vamos abrir agora aqui, não sei se já chegou pergunta, quem quiser levanta a mão assim, que ela leva o microfone aí até vocês. Enquanto vocês estão preparando aí, tem ali no cantinho? Vão pensando aí, pode levantar a mão ali na frente. Senão a gente continua aqui, que tem mais pergunta aqui. Boa noite, pastor, pastora. Boa noite. O senhor acha certo a criança, o adolescente ser punido de não ir para a igreja? Tipo, você fez isso, você vai ficar sem ir à igreja um mês, uma semana. Porque eu conheço pessoas que fazem isso. Tá? Mas provavelmente não um evangélico, né? Evangélico? Não, eu acho que é alguém que está
severamente enganado na maneira que está corrigindo. Não, eu acho que seria a igreja é a família. A igreja é a família de Deus. Então seria a mesma coisa que falar assim: a sua punição é você não ver seus pais por um mês. Então é uma punição que é contraprodutiva. É uma punição completamente equivocada. Quanto mais perto da família, melhor. Quanto mais perto da igreja, da eclésia, da família de Deus, melhor sempre, tá? Mas é só diversão. Não é só diversão. Estar perto da família também é divertido. Estar perto da igreja também é divertido. Faz parte do que é a comunhão. Então sim, é importante estar junto. Então, ótimo. Muito bom. Se tiverem mais perguntas, levanta a mão, que tem aqui, meu amigo, consegue levar ali? Muito boa noite, pastor. Boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar os dois pelo sistema tão complexo da família, coragem de falar de assuntos bacanas que está sendo edificante para os pais e para os filhos também. Amém. Pastor, eu venho de uma família muito tradicional, aonde quando o pai fala, o filho cala. Então a mãe fala, e com 40 anos, quando minha mãe levanta a voz, eu abaixo minha voz e vou embora, peço bênção e vou embora. Como é que o senhor vê hoje a criação do pai, né, da mãe, que senta e chama o filho para conversar sobre sexo, para conversar sobre drogas, de uma forma aberta, porque eu fui criado, minha mãe conversando tudo isso comigo, mas de forma, dando exemplo, não de uma forma direta, né, sempre com exemplos. Como é que o senhor vê hoje sentar para conversar abertamente sobre sexo, sobre drogas? Então, eu lembro a minha experiência quando eu era adolescente. Minha mãe pressionou meu pai a tem que falar com o Philip sobre isso, e eu pensando assim, meu Deus, por favor, não. A gente estava na mesa de jantar e meu pai também eu não quero fazer isso não, mas minha mãe pressionou. Aí meu pai ficou irritado, aí ele falou assim: tá bom, Philip, você já quis pegar uma mulher, vocês tirarem a roupa e ir lá na cama? Aí eu falei: não. Aí ele falou: viu, Joana, ele não está pronto não, me passa as batatas. Aí essa foi a minha conversa na mesa de jantar ali. Mas então eu decidi fazer diferente com os meus filhos, e eu acho que assim uma transição mais leve e um jeito mais natural de conversar é muito melhor. Então eu acho que na medida que assuntos são levantados, se você tiver um relacionamento transparente com seus filhos, sempre conversando, na medida que os assuntos vão levantando, na medida que você vê o seu filho falar alguma coisa, e aí às vezes você vê ele falar alguma coisa e você sabe que ele não exatamente sabe do que ele está falando, mas ele obviamente ele ouviu alguma coisa, ele não sabe o que é, mas ele já teve a ousadia para falar um negócio, que significa que ele já está ouvindo umas coisas, ele não sabe exatamente o que é, mas por a sua casa ser meio transparente, aí você sabe que você tem que começar a lidar com esses assuntos. Espera aí, você falou isso, por que você falou isso? Aí ele vai ficar assim, aí você vai começar, então vamos falar sobre o que isso significa. Aí você vai começar a lidar com esses assuntos. Então, na medida que cada assunto é levantado, você vai explorando. Na medida que algo sobre drogas aparece na televisão,
você vai levantando esses assuntos e abordando esses assuntos. Então, eu acho que é melhor do que a maneira e a experiência desconfortável que eu pessoalmente tive. Mas eu acho importante ter essas conversas com seus filhos. Nós tivemos uma conversa antes desse mês sobre isso e a gente estudou um pouquinho. Tem várias maneiras. Alguns pais têm um encontro, vamos date, né? Tem um encontro, leva seu filho e faz uma coisa muito formal. Dá um anel. Dá um anel. Aliança. Então, é uma opção se a sua família é mais formal. Não é nada contra isso. Muito bom, legal. Então eu falei com o Felipe, será que a gente fez alguma coisa errada? Seria melhor se a gente fazer isso? Então, a gente está falando e... Deixa eu explicar isso. Okay. Então, algumas pessoas, uma maneira que algumas pessoas fazem, eles têm um ritual que eles fazem com o filho quando o filho se torna adolescente, e o pai sai no final de semana com o filho adolescente, e ele tem e a mãe faz com as filhas adolescentes, e eles têm uma troca de anel e tem uma aliança, alguns até assinam um documento e tem uma conversa sobre uma aliança, sobre a questão de sexo e casamento e drogas e outras coisas. Bem formal. Eu acho legal. A gente não fez isso. A nossa abordagem foi uma abordagem muito mais natural, mas eu acho que os dois são legais e depende do estilo de família que vocês têm. Eu não acho que tem uma certa e outra errada. Não, mas a gente estava falando, será que a gente fez alguma coisa errada? Eu com minhas filhas foi um pouquinho diferente, porque sabe que os meninos fazem uma transformação corporal, sabe? As coisas natureza acontecem. É importante para as mães falar com as meninas que essas coisas vão acontecer. Então, naturalmente, nós precisamos falar com as meninas. Então, é a mesma coisa. Você pode fazer mais naturalmente. Eu fiz naturalmente quando a gente... É essencial você ter uma conversa, uma coisa natural com seus filhos. Sempre tem eu sempre falo isso, uma mesa juntas. Isso, conversa não precisa ser na mesa junto com todo mundo, mas uma mesa, pelo menos uma vez por semana, a família todos sentados juntos. Eu falei isso 1000 vezes, cada vez que eu tenho a oportunidade, porque hoje em dia todo mundo chega em casa e pega uma coisa no micro-ondas, esquenta e senta em frente da televisão. Que pecado! Mas é essencial, as famílias sentam juntos. Mesmo, eu falei, olha, se você não tem tempo para cozinhar, liga iFood e faz mesmo, mas coloca na mesa. Tira os pratos descartáveis se precisar, ok, mas faz na mesa. e senta na mesa, é um lugar para conversa. Joga os celulares no outro quarto e fecha a porta. Não tem celulares na mesa. E ninguém pode jogar videogames. Não, senta na mesa para falar. E então faz as conversas com as meninas. Provavelmente antes que essas coisas acontecem, não quando está acontecendo. Esqueci de falar. Então, prepara seus filhos para o que vai acontecer. Então, isso é bom, porque eles vão confiar em ti. Isso realmente aconteceu. Então, e deixa naturalmente. Eu sempre falo também, eu tentei fazer isso. Eu fiz um date. Como é que chama date? Saíram juntos. Individualmente com meus filhos. Não precisa ser Outback toda vez. Pode ser no padaria, uma café, uma pão na chapa com cafezinho, chocolate quente. E só sentar e falar, como é que foi? Como é que você está? Uma conversa só você
e ele ou ela, e faz mãe com filho, o pai com filha. Então, a gente vai, eu vou sair com ela. Então, e faz uma coisa muito especial. E como eu falei, não precisa ser muito caro. Pode ser, mais especial ainda. Mas para fazer relacionamento. E quando vocês precisam fazer as coisas mais pesado, vocês têm uma oportunidade para fazer. E eu tentei fazer isso também, mas eu fiz muito pouco. Tá? Então eu tentei fazer, eu fiz muito pouco, mas eu não me sinto culpado. Não. O Bob's, o Multini, eles gostaram muito, uma nota 10. O legal é que a pastora está falando que assim, para a gente ter diálogo de forma natural, a gente precisa fazer de que o diálogo dentro da nossa casa seja natural. Né? Não adianta você querer falar com o seu filho, se você só fala com o seu filho, oi filho, tudo bem filho? Você benção. Se não tiver um diálogo com o seu filho, no momento de lidar com isso, não vai ser nada natural, porque você não está acostumado a abordar nenhum tipo de assunto com ele, né? Ainda mais assuntos que são assuntos mais sensíveis, né? Pastor, vamos voltar um pouquinho. A gente falou até na última pregação sobre educar o filho com a vara, né? Sim, a vara. Tiveram algumas perguntas aqui e uma pergunta um pouquinho curiosa, que diz assim: sempre eduquei meus filhos na base dos beliscões e das palmadas. Isso influenciou para que ele se tornasse alguém rebelde hoje? Olha, eu não gosto de beliscões. Eu acho que disciplina física deveria ser relativamente formal, ou seja, eu não acho que disciplina física deveria ser um chute, um beliscão, uma mordida e um arranhão, né? Eu acho que uma disciplina física deveria ser se você usar a disciplina física, e eu, apesar de ter um monte de opções, pensamentos diferentes sobre isso, eu pessoalmente discordo da lei da palmada, da palmada, não da lei da pomada, né? Lei da palmada. Eu creio no que a Bíblia diz, e eu creio que deveria ser algo bem formal, ou seja, uma conversa. Olha, você fez isso, e por causa disso vai ter essa consequência. Agora nós vamos aplicar essa consequência na sua vida com muita calma, em vez de dar um beliscão lá. Isso aí não é legal, e sim, isso faz com que os filhos fiquem irritados, e é ruim. Então, talvez, tá? Deixa eu emendar nessa daqui, então. Também é referente à lei, em 2014, a lei da palmada. E ela botou assim, não é a favor das palmadas, e ela queria saber se não der as palmadas, ela corre o risco de ter uma criação de um filho mimado, uma filha muito mimada. O que vocês acham? Eu acho que cada filho é diferente. E eu acho que alguns filhos precisam de correção mais energética que outros filhos. Não há dúvida. Nós tivemos 4 filhos e alguns dos nossos filhos precisavam ser corrigidos mais frequentemente, e outros dos nossos filhos precisavam de pouquíssima correção. Então, e eu acho, eu acho que dependendo do seu filho, sim, eu acho, a Bíblia diz, se você não usar a vara, você corre o risco do seu filho ir para a sepultura, é o que diz. Sim, eu acho que é possível. Significa que se você não usar a vara, seu filho vai para o inferno? Eu acho que não é uma ligação direta assim, não acho que é diretamente, mas... e também acho que é possível você educar seu filho sem ser fisicamente. Eu acho que pode ter um resultado bom também, mas eu sou pastor, então eu ensino a Bíblia. Eu não sou juiz, nem
advogado, eu vou deixar eles ensinarem a lei. Eu escolhi ensinar a Bíblia. Muito bom, muito bom. Eu não sei se temos mais alguma pergunta aqui na plateia. Se tiver, temos? Então vamos fazer essa daí, que a gente vai passar para um outro bloco aqui. Paz do Senhor, a igreja. Minha dúvida seria sobre músicas, né? As crianças gostam muito de músicas. E no meio secular nós temos muitas músicas que a melodia os envolve de uma maneira assim que bateu o pé, eles já estão, né? Tocou alguma coisa, estão batendo o pé já. Então seria certo proibir eles ouvirem e dançarem as músicas seculares? Ou não, deixa e aí você vai introduzindo as músicas cristãs e aos poucos eles gostando? Qual seria aí a direção? Excelente pergunta também. Excelente pergunta também. Eu não acho que os seus filhos vão ouvir música. E eu acho que todo ser humano, nós fomos feitos por... Eu acho que Deus ama a música. E nós fomos feitos para amar música. E nós... então, eu não acho errado... Eu não acho que toda música secular é anti-Deus. Eu não acho que toda música secular é anti-Deus. Eu não acho que Beethoven não é anti-Deus. É secular, não é anti-Deus. Então, eu acho que tem músicas que, mesmo que sejam... Eu não acho que são anti-Deus. Então, eu não acho errado uma criança escutar uma música infantil, não acho errado. Mas eu acho mais certo ele ser apresentado também a músicas que elevam Deus. E tem muitas músicas que elevam Deus. E eu acho que, como uma mãe, você pode apresentar ele a essas músicas também. Então, se ele escutar uma música que é uma música secular e ele começar a rebolar ou o que for, muito normal. Se ele está escutando uma música secular cheia de palavrão e cheio de coisas sexuais ou cheio de coisa de morte, outras coisas assim, isso é terrível para qualquer um. Desliga isso, tira isso da tua casa e sai com isso. Se ele está escutando uma música, né, infantil, tudo bem. Eu penso assim. Quando meus filhos eram pequenos, eu sempre era só de Deus. Eu nunca, no rádio tudo, até eles tinham tipo 10, 12 anos, ou quando eles compraram o iPod. Isso foi bem antiga. Hoje em dia é mais fácil, mas eles não tinham celulares até. Mas no carro tudo era evangélico. Então, quando eles estavam comigo, era tudo evangélico. Então, e quando eles começaram, não sei, adolescente, eles começaram a ouvir as músicas mais seculares. E a gente, como o Felipe falou, a gente não fala, não pode, não pode. Mas é uma coisa que eu encorajei. Eu falei, olha, talvez vocês podem pelo menos equilibrar. Ouvindo, se vocês ouvindo seculares, ouve igualmente evangélicos músicas, ou mais evangélicos do que seculares. E também, hoje em dia, tem Spotify Clean. Então, sempre escolhe Clean. Não mexe com aqueles... Ele nem sabe. Sempre aprende algo novo. Então, é igual, sabe? Não evita aquelas músicas muito feias. Só falar uma coisa sobre isso. Se você falar para o seu filho, não escuta música secular, não. Ele vai sair da sua casa
e ele vai estar perto de outras crianças e você não vai poder controlar ele. E aí ele vai estar perto de outras crianças. E uma de duas coisas vai acontecer. Ou ele vai escutar músicas seculares escondido e gostar delas, e ele vai viver uma vida dupla. Na sua frente ele vai ser uma coisa e na frente das outras pessoas vai ser outra. Isso se chama uma pessoa religiosa. Ou então ele vai não fazer isso, e ele vai falar assim: não, isso aí é do inferno, vocês são todos indo para o inferno, e vai começar a julgar as outras pessoas. Isso se chama uma pessoa religiosa e fica julgando as outras pessoas. Então eu prefiro dar liberdade e falar assim: olha, tem músicas que são muito ruins, você consegue perceber? Então a criança começa a chegar aos 13 anos, começa a educar ela em ela poder julgar o que não é legal. Isso então é não importante. cria a criança com a liberdade para ela poder identificar o que vai ser edificante e o que não vai ser. Isso vai criar uma criança muito mais forte, muito mais robusta do que, em minha opinião. Ensina, presta atenção ao que as palavras realmente estão dizendo. E também foi lembrar da pregação de domingo, né? O adolescente, ele é criado já no questionamento. Então, talvez não é no não, né? Os questionamentos. O que fala essa música? Se talvez você ouvir alguma outra, né? Espero não estar escandalizando ninguém. A gente está sendo honesto aqui. Eu reconheço que o que a gente está falando talvez seja bem diferente da maneira que vocês lidam com seus filhos, e eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? E a gente só está sendo honesto sobre o que nós pensamos, e tem muitas maneiras boas de educar seus filhos, ok? Amém. Vamos para o próximo bloco. A gente iniciou aqui esse mês We Are Family, somos uma família. E aqui falamos sobre casamento, recasamento, divórcio, legado, criação de filhos. Então, nesse último bloco, a gente fez assim, a gente fechou com os pontos importantes aí do nosso mês. E a gente quer que vocês respondam, né? A gente vai dar uma pergunta, uma palavra, e vocês respondam com apenas uma palavra. Talvez o significado maior que tem para você. Um exemplo, a gente já pode falar a palavra Jesus, e talvez vocês respondam salvação. Né? Então, a referência maior, o peso grande que essa palavra ela carrega. Então, a gente vai ficar intercalando aqui, eu e o pastor Wilker. E pode ser até individuais, tá? O pastor Felipe e depois a pastora Renê, né? Que pode ter significados aí importantes para um ou para o outro. Vamos lá, casamento, pastor Felipe. Aliança. Pastora Renê. Dificuldade. Humor. Pastor Felipe. Piada. Esse casamento é uma piada. Ó, amanhã. 27 anos. Amanhã a gente faz 27 anos. Sexta-feira. Legal. Outra palavra aqui, pastor: divórcio. Triste. Pastora, divórcio. Evita. Pastor Felipe, brigas. Normal. Acontece. Legal. Família, pastor. Lindo. Vale a pena. União, pastor Felipe. Força. União. Açúcar. União é maravilhoso. Amor. Lindo. É possível. Uau. Pastor Felipe, filhos. Muitos. Privilégio. Criação. Tem que sair dessa onda do humor, mas Jornada. jornada. Educação. Importante.
sabedoria. Castigo. Necessário. Importante. Futuro. Próximo. O que vem à minha mente? Como Provérbios 31, futuro é uma bênção. Deus conosco sempre está. Amém. Pastor, a gente está praticamente fechando essa série, né? Vocês têm alguma mensagem que vocês queriam dar em relação à criação de filhos? Alguma mensagem final, assim, de motivação, né? Principalmente para quem teve filho agora e está cansado, e está com olheira. Também para quem está com filho e está tendo problemas com adolescentes. Eu tenho duas coisas a falar. Primeira coisa, sim, é que família é o propósito de Deus. Então, tem dificuldades, tem brigas, mas não tem nada que vale mais a pena no mundo que família e família espiritual. As duas instituições que Deus estabeleceu aqui na terra, que é a família de Deus e a família biológica mesmo. Então, aonde as duas maiores lutas acontecem, aonde os maiores ofensas sempre acontecem dentro de famílias e dentro de igreja, aonde o inimigo mais luta, mas é onde o maior avanço acontece. Então, nós deveríamos lutar por isso. E a segunda coisa que eu diria aos novos casados, as pessoas que acabaram de ter filho ou estão tendo filho, e por sinal tem muitas dessas pessoas agora, né? Talvez seja esse momento do Covid, todo mundo dentro de casa, talvez seja isso. Mas tem muitos filhos. Que quando você tem um filho, parece que tem dois tipos de pessoa. Um tipo de pessoa, eles ficam assim malucos e falam assim, parece que o filho começa a controlar tudo e eles ficam correndo atrás do filho, e o filho começa a governar tudo na vida. Tudo na vida começa a ser uma subfunção do filho, e os pais ficam assim malucos, e está todo mundo desgastado, todo mundo cansado, e ninguém está feliz. O filho não está feliz, a mãe não está feliz, o papai não está feliz, a empresa em que eles trabalham não está feliz, está ninguém feliz, os avós não estão felizes, ninguém está feliz. Por quê? Porque não tem ordem dentro de casa, porque quem está mandando na casa é o garotinho de 1 ano de idade. Então isso é muito ruim. E então, quando você tem um filho, lembre-se quem é o pai, quem é a mãe e quem manda, e que vocês têm que estabelecer ordem dentro de casa, tá? Vocês têm que estabelecer ordem, que tem um horário para dormir, tem um horário para comer, tem um horário para acordar. Se o seu filho não quiser comer em um certo horário, você tem que, após os 3 meses, é óbvio, mas quando ele começa a crescer, tem um horário para dormir, tem um horário para acordar. Você estabelece rotina, e se ele não está afim disso, você tem que impor isso a ele, porque senão desanda tudo, e desanda tudo para todo mundo. Aí tudo desanda, tá? O seu relacionamento com a igreja desanda, o seu relacionamento com o seu trabalho desanda, o seu relacionamento com o seu marido desanda, tudo desanda. Então quem manda na casa não é o garotinho novo que nasceu. Quem manda na casa continua sendo os pais. Então isso é muito importante. Eu diria essas duas coisas. Amém. Eu só quero dizer aqui, eu creio que Deus criou a família porque Ele criou a família para nós aprendermos sobre Ele. Ele quer nos ensinar sobre Ele. Ele faz parte da nossa família. Os relacionamentos, a gente aprender dele. Verdade. Gostoso. Verdade. Família, eu
costumo falar isso, eu fiz um casamento nesse sábado e costumo falar muito isso. Família é um grande mistério de Deus, né? Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo são um, assim como nós, a igreja, somos vários membros que se tornam um só corpo, né? O marido e a mulher se tornar uma só carne é um grande mistério, é um grande desafio, é uma grande jornada. Eu queria te pedir para ficar de pé nesse momento. Talvez você diga assim: eu não sou pai, pastor, mas todos nós somos filhos, todos nós temos uma família. E se você entrou aqui nessa noite, você diz assim: eu não me sentia parte de uma família, eu queria dizer para você: bem-vindo. A nossa igreja é a sua família. A nossa igreja está aqui para te falar: nós somos seus irmãos. Aqui você vai entender o que é paternidade, aqui você vai entender o que é avanço no reino de Deus. E nesse momento, talvez um culto um pouco diferente, né? A gente louvou a Deus e agora um momento descontraído, onde a gente riu, a gente fez pergunta. Mas ainda dentro desse culto, ainda dentro desse momento em que nós estamos aqui para engrandecer ao nome de Deus, eu queria te pedir que você fechasse os seus olhos, que você abaixasse as suas cabeças e você dissesse assim: pastor, eu não tive uma criação boa, eu não tive um bom relacionamento com meu pai, eu não tive uma boa referência. E se você diz isso, eu queria te dizer que você não veio para cá à toa. Você não escutou tudo que você escutou aqui essa noite à toa. Você escutou isso porque Deus, talvez você viveu uma vida onde você não teve um pai presente, mas Deus vai fazer de você um pai presente. Deus vai fazer de você uma grande mãe. Pastor, mas eu não tenho desejo de ter filho natural. Amém, mas você vai ter filho espiritual, talvez. E com a sua cabeça abaixada, com o seu olho fechado, se você ainda guarda algum ressentimento dentro da sua família por algo que aconteceu, não tem ninguém olhando para você, eu queria te pedir: levante o seu braço que eu quero orar por você. Talvez é uma falta de perdão, amém. Somente eu estou te vendo. Talvez é uma forma abusiva a qual você foi tratado. Pode abaixar o seu braço. E só mais um apelo que eu queria fazer aqui nessa noite. Talvez por conta desses problemas você se afastou da visão do verdadeiro pai, porque a visão que você tinha de pai era a visão do que você tinha dentro de casa. E aí você pensou assim: não, eu também não quero Deus. Deus também não é suficiente para me suprir. Se você entrou aqui nesse lugar e você diz assim: eu quero me aliançar, eu quero me reconciliar, eu quero aceitar esse relacionamento com o meu verdadeiro pai, e diante desse relacionamento entender o que é paternidade, entender que nós somos filhos, e viver uma vida replicando isso. Você diz assim: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, ou eu quero me reconciliar com Ele. Todo olho aqui está fechado, somente eu estou te vendo. Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Levanta a sua mão com ousadia. Levanta a sua mão com ousadia, eu quero orar por você. Amém, eu estou vendo uma mão levantada aqui. Amém. Abraça a sua família aí onde você estiver e com ousadia repita essa oração comigo bem alto. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Renova a minha vida, transforma a minha vida, me aceite como seu verdadeiro filho, e eu quero aprender mais de ti, o meu verdadeiro Pai, em nome de Jesus. Você pode ser ministrado por esse louvor. Ele te ama, Ele te ama. Levante os seus braços, declara: Ele nos ama. Me ama, Ele
possa entrar em cada coração, em cada mente aqui nesse momento, no online, onde tem milhares de pessoas nos assistindo, Deus, se é uma falta de perdão, que o Senhor possa derramar o seu óleo, o seu bálsamo, ó Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria, ó Deus, de quando nós estamos te aceitando, o teu exemplo de paternidade, ó Deus, que nós não estamos sendo bonzinhos, mas nós estamos fazendo isso, ó Deus, para que nós possamos crescer em relacionamento contigo. Que o Senhor possa dar autoridade, Deus, que o Senhor possa dar sabedoria para cada homem, cada mulher, cada pai de família, cada mãe, ó Deus, cada pessoa que sustenta a sua casa, ó Deus, para elevar, ó Deus, um lar em adoração, ó Deus, sabedoria para cuidar de filhos, sabedoria, ó Deus, para crescer, ó Deus, de filhos, ó Deus, que estão alinhados ao teu caminho, alinhados ao seu propósito, ó Deus, uma criação, ó Deus, que não seja uma criação autoritária, mas também que não seja uma criação que, ó Deus, promova libertinagem, mas seja uma criação, ó Deus, assim como Jesus veio, ó Deus, para trazer um perfeito equilíbrio, ó Deus, pais e mães que entendem o momento de falar, o momento de ficar quieto, o momento de puxar a orelha, mas o momento também de sentar e conversar, essa sabedoria, Deus, que possa entrar em cada lar, em cada casa, em cada família, ó Deus, que aqui dessa igreja, ó Deus, saiam homens e mulheres de Deus, ó Deus, que tem uma família que é referência para as nações, que o favor de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os filhos dos nossos filhos, que a presença de Deus esteja na nossa entrada, na nossa saída, onde a gente estiver, aonde a gente tocar, onde a gente pisar a planta dos nossos pés, ó Deus, abençoa aqui, ó Deus, casamentos que ainda vão surgir, ó Deus, relacionamentos que ainda vão surgir, que o Senhor, Deus, abençoe, que o Senhor derrame a tua provisão, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Você que recebe isso, aplaude o nome do Senhor Jesus com toda a sua força. Vai em paz, querido, nós amamos você. Aleluia. Olá, meus queridos, que alegria estar aqui mais uma vez e poder saber que você nos acompanha e participa conosco desse culto abençoado e maravilhoso da Elan Church, Igreja Luz das Nações. Sou Paulo, pastor do Campus Online. Quero que você saiba que é um imenso prazer, uma satisfação enorme poder estar aqui com você e saber que você nos acompanha onde quer que você esteja, do jeito que você está. O importante é que você possa perceber que o Espírito Santo de Deus está se movendo sobre a sua vida e quer mudar, transformar o seu viver. Venha fazer parte desse tempo extraordinário que nós estamos vivendo aqui na Elan. E quero que você continue participando conosco dos nossos cultos através do nosso site elanchurch.online ou através do YouTube ou do Facebook. E que você possa escrever nos comentários, especialmente se você é novo aqui. Escreva ali, novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Queremos falar com você, queremos estar junto com você nesse tempo, nesse momento tão peculiar. E quero te fazer um convite maravilhoso e muito especial. Para você, que é uma pessoa especial, nós temos grupos de comunhão na Elan. São chamados de GT. GTs são grupos domésticos, ou grupos pequenos, grupos familiares ou célula. E que nós chamamos de GT, grupo de temporada. É um ambiente de comunhão muito acolhedor. E onde quer que você se encontre, você pode fazer parte através dos nossos grupos online. E você vai estar ali podendo conhecer novas pessoas, formar novos amigos e ter irmãos de fé e de caminhada para estar junto com você. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e abençoado. Nesse tempo de comunhão, nós compartilhamos experiências, testemunhos, oramos uns pelos outros e conversamos muito sobre a Bíblia. Por isso, vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz das Nações, amando Deus, amando você, Elan.